seguir na discussão. Obrigado quem começou a gravar, acho que o João. Sempre esqueço de avisar. E eu só vou mandar um recado, um segundo, para a Demi. Beleza. Ok, vocês estão vendo? Tá meio pequeno, né? Porque eu tô com uma única tela aqui. Deixa eu puxar isso. Um pouco melhor agora, né? Beleza. Então, gente, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o pensamento feminista. Na semana passada eu chamei a Demi. Hoje eu até falei com ela, mas meio em cima da hora, então não sei se ela vai conseguir chegar. A gente não se avisou direito no meio desse negócio de feriado, mas vamos lá. Só retomando um pouco, a gente viu aqui do começo sobre a condição da mulher e a caracterização do que é esse problema que o feminismo busca enfrentar na busca por uma igualdade, ou por, de fato, um poder, né? Um poder próprio para as mulheres, porque igualdade é muito difícil. Quando você tem entes diferentes, e homens e mulheres são diferentes, a igualdade ela pode vir pela lei, mas a igualdade em termos de oportunidades, de disposições e potencialidades a serem executadas na sociedade, isso é mais uma disputa de poder mesmo. Não adianta você fazer com que a lei garanta essas coisas se culturalmente não existe espaço para que elas tenham uma sobrevida. Então a gente começou discutindo qual é o problema, como a gente caracteriza ele, porque muita gente fala que às vezes é conversa, que é muita retórica, que não é tão dramático assim. E é verdade, há espaço para debate aí, por quê? A partir do momento que uma pessoa tem um grupo de pessoas tem um certo drama, tem um certo problema e quer resolvê-lo, não é só porque ela está sendo oprimida, que ela tem sempre razão em suas demandas. É possível sim que qualquer movimento justo cometa excessos. Isso é normal em tudo. Essas coisas todas são feitas por pessoas, por humanos. E muita gente busca desqualificar o feminismo em função também de um outro grupo que tome uma atitude que pareça excessiva, ou que seja muito chocante para alguns espaços. E, enfim, onde está a retórica? De quem é a responsabilidade para avançar a pauta? É tudo uma questão cultural, ou existem elementos biológicos que podem ajudar ou atrapalhar nessa luta? A gente levantou essas polêmicas, vimos alguns dados, né? Porque, para quem fala que é retórica, lidar com esses dados aqui pode ser bastante constrangedor, porque não é retórica, existe muita base empírica para essa desigualdade e também muita base, digamos, subjetiva, tanto da experiência de algumas pessoas e objetiva também nessa experiência quando relatada. A gente falou sobre a dupla jornada das mulheres trabalhando mais, porque espera-se que elas realizem mais trabalho de casa, que é um fator cultural. Falamos sobre a violência, sobre objetificação, né, na propaganda, e de como o corpo feminino é objetificado, desde sempre, até pelo Estado, principalmente pelas cervejas. E tivemos aqui uma discussão, foi bem legal, a discussão há 2 semanas atrás sobre objetificação e liberdade, né? Onde é que estão os limites? Porque a pessoa usar da sua liberdade é também ela vulgarizar sua condição? Será que isso é verdade? Uma coisa que eu queria trazer para vocês como um questionamento, e vocês me digam aí o que vocês acham disso. Mas vocês já devem ter percebido que na época, por exemplo, da avó de vocês, um determinado assunto chamado sexo, ele estava no campo do pecado e do prazer. Eram essas duas coisas, entendeu? Ou a pessoa faz sexo por prazer, o sexo é proibido porque é pecado. E o pecado, de fato, pensando em toda a cultura cristã, principalmente católica no Brasil, o pecado tem uma relação íntima com a ideia de prazer, né?
A pessoa peca porque ela sofre uma tentação, porque ela tem a gula, porque ela tem a ganância, porque ela tem a luxúria. E o sexo aparecia aí como mais um momento no qual as pessoas cediam a uma tentação carnal, que quando ocorrida, no caso dos cristãos fora do casamento, era vista de uma forma negativa. Mas até aí tem algo interessante nisso. Por quê? Porque você está dizendo, até na hora que você reclama que sexo é pecado, você está dizendo que sexo tem a ver com prazer. E no nosso tempo, a questão sexual, que é um dos grandes dilemas que coloca em oposição, né, o lugar da mulher e do homem, é só vocês pensarem no quanto o corpo da mulher é sexualizado, no quanto existe uma violência ligada também à sexualidade, em particular no Brasil. Ou olhando para essas fotos aqui, né, vocês veem que as três bundas em destaque são femininas. E, em geral, é a regra, vocês sabem. E a questão é, o sexo sempre foi associado ao prazer. E de uns tempos para cá, o sexo começou a ser associado com identidade. Reparem nisso, e é uma mudança cultural bastante grande, porque o sexo começou a ser cada vez mais associado com a orientação da pessoa e, em função disso, a sua identidade. Então, algumas pessoas são homossexuais, outras são hétero, outras são não binárias, e temos hoje uma variedade, diferentes possibilidades. E isso cria, claro, como toda pauta política, rixas, brigas, resistência por parte daqueles que não querem aceitar as mudanças, excessos por parte daqueles que, ao levantar as pautas, misturam as pautas com outros elementos. E aí surge a questão de que o sexo passa a ser cada vez mais associado com a identidade e não com o prazer. E isso acontece de uma tal forma que fala-se mais de sexo em função da disputa de identidade, mas eu devia ter trazido essas pesquisas para vocês. Mas as pessoas fazem menos sexo em função justamente de que esse é a briga agora é pela identidade, não é pelo prazer. Agora, se fosse pelo prazer, eu ia multiplicar pela quantidade. Agora não, eu quero que tenha uma certa qualidade, um certo peso social mesmo na orientação. E tem muita gente pensando essa questão e é interessante sobre esse tema da objetificação ou liberdade. Mas vamos seguir para ir para onde a gente não chegou. A gente passou brevemente, né, sobre feminismo e religião e como isso se dá, o espaço da mulher é diferente em diferentes religiões, de como o espaço para a vida intelectual das mulheres nasceu antes na religião, que é curioso, mas tem suas razões. Muito bem. E aí a gente chega em pensamento feminista, que é onde a gente estava antes. E novamente, gente, por favor, me interrompam. Na última aula foi super legal vocês comentarem, participarem e fiquem bem à vontade. A qualquer momento, fazendo pergunta, abrindo o áudio, me cortando no meio. Se quiserem fazer só de brincadeira até, também tá valendo. Vamos lá. A gente viu isso aqui, né? E eu levantei aquela objeção que é apontada por algumas pesquisas empíricas, de fato, na área de psicologia social, e que gerou uma certa polêmica, que é, existem menos mulheres em cargos de liderança, embora esses fatores tenham, essas proporções tenham aumentado, como a gente vê aqui nessa pesquisa de 2018. Isso, com uma comparação em 6 anos. 6 anos é pouco tempo e teve um bom avanço. Mas quais condições geram essas disparidades, né? Foi o que a gente discutiu. Personalidade, ora, existe de fato, segundo muitas pesquisas, algumas diferenças de personalidade entre homens e mulheres. Serão elas uma função do quê? Uma função apenas da cultura? Uma função de alguma característica biológica? Eu apontei para vocês que uma das principais diferenças biológicas entre homens e mulheres, além da testosterona favorecer, de certa forma, a agressividade, enquanto o estrogênio favorece outras coisas que eu não sei dizer. Uma grande diferença entre homens e mulheres do ponto de vista biológico é que mulheres ficam grávidas. E a gravidez é uma condição física muito determinante assim, das possibilidades da mulher
exercer uma atividade que exige esforço físico, por exemplo. Ela precisa de cuidado. Não à toa existe uma especialização dos homens irem para a guerra. Isso acontecia porque eles tinham testosterona? Sim, mas principalmente, tipo, uma mulher pode ir para a guerra, arco e flecha. Uma mulher pode fazer isso também quanto um homem, obviamente. Mas uma mulher pode ficar grávida. Ela pode ir na campanha de guerra com um mês de gravidez e descobrir no meio do caminho que está grávida e complica. Então, sempre houve uma especialização e houve uma mudança enorme, que a gente não tem dimensão, mas a mudança é enorme nos anos 60 com a pílula, que as mulheres puderam usar métodos contraceptivos mais eficientes. E isso gerou uma liberdade bastante grande. Curiosamente, em países onde existe menos diferença do ponto de vista cultural entre homens e mulheres, é o caso dos países nórdicos, onde todo mundo tem oportunidade igual, onde existem políticas para assegurar que as pessoas não recebam salários diferentes, nesses lugares onde existe um incentivo claro por parte do Estado para uma igualdade de gênero, nesses lugares as mulheres, quer dizer, as diferenças em carreira de homens e mulheres se acentuam. Então, a gente tem ainda mais, por exemplo, homens fazendo engenharia e mulheres fazendo enfermagem do que nos Estados Unidos, o que também é interessante se notar, né? Acreditavam que com a ausência, ou pelo menos com uma política de enfrentamento dessas condições de desigualdade, esses números iam se equilibrar, mas não foi o que aconteceu. E agora, três pensadoras do campo feminista. A gente vai tratar brevemente, assim, só para vocês saberem e poderem pesquisar mais tarde. Uma delas é a Simone de Beauvoir, na linha existencialista, foi muito próxima do Sartre, que dizia, né, que a existência precede a essência. Vocês devem talvez ver isso em filosofia, a ideia de que é justamente na ação e no existir que você constrói, desenvolve e toma para si os atributos que te caracterizam. Então, a condição de mulher não é uma condição de nascença, mas é uma condição que se dá na, na vida, no lugar social que você ocupa, do jeito que as pessoas te olham. É só você pensar, por exemplo, numa mulher trans. Ela, de fato, enquanto a mulher enquanto gênero, enquanto esse lugar social que alguém ocupa, é experimentado por uma mulher trans durante sua transição e para muitas é uma surpresa, assim, pode ser impressionante, assim, se ver nesse lugar novo. E ela foi uma das primeiras pessoas que trabalhou com essa distinção sexo-gênero, justamente por dizer que, embora possa se nascer fêmea, o, não se nasce mulher, torna-se mulher nesse lugar que se ocupa no mundo. E esse slide ficou bem bonito, né? Obrigado. Aqui, a Chimamanda, ela tem, ela anda bem famosa. Eu não tive chance de ler nenhum livro dela. Ela foi muito elogiada, então achei que valia a pena citá-la. Ela tem esse livro chamado Sejamos Todos Feministas. E ela puxa uma abordagem própria no feminismo, e existem várias dentro do feminismo, que é o feminismo negro. Porque vocês vão perceber que as pautas, muitas vezes, se alinham na hora de clamar por suas demandas ou até se desalinham por conta de desigualdades que existem cruzando diversos movimentos. Então, se você pensar, por exemplo, no que muita gente falava do movimento LGBT alguns anos atrás, quando ele chamava GLS, que gays tinham muito mais escuta do que lésbicas, e bis e trans tinham pouquíssimo espaço. Então, e no feminismo, será que acontece algo semelhante? Vocês têm alguma experiência com isso? Há muita gente que diz que, de fato, no feminismo é comum que algumas vertentes mais, digamos, afinadas com as expectativas da mídia. Opa, calma aí, tem uma voz. Desculpa, tava com um negócio quase fechado aqui, eu não vi.
Espero não ter te deixado esperando muito, Olga. Pode falar, por favor. Eu tava só com a outra tela aberta, aí eu abri aqui para ver o chat. Ah, não, professor, não deixou esperando, não. Ah, não, é só porque tem uma coisa disso que foi no primeiro ano, quando eu tava no primeiro ano do médio, e aí a gente teve uma palestra sobre feminismo, e aí elas estavam falando mais ou menos sobre isso. Porque eu, por exemplo, eu sou uma mulher branca. Então, mesmo tendo a questão de ser uma mulher, ainda assim, por ser branca, o feminismo, para mim, ele é muito diferente do feminismo de uma mulher preta. E era isso que elas estavam falando. Aí tem dois exemplos. O primeiro foi de uma moça, que eu não lembro, mas ela é muito importante, assim, no movimento negro, que ela falava que assim que devia dar visibilidade para o feminismo negro, porque enquanto as mulheres brancas estavam lutando para trabalhar, as mulheres pretas assim sempre trabalharam. Essa não era a pauta delas, porque elas sempre tiveram que trabalhar. Nunca teve essa Uhum, questão de não trabalhar. E aí a segunda coisa também é que disseram que tem a Marcha das Vadias, né? Que aí é quando as feministas brancas saíram sem camisa protestando a respeito do corpo e tudo mais. E aí que atrás vieram feministas negras, meio que assim, contestando esse tipo de protesto, entendeu? Falando, tipo, pedindo por vaga em escolas para elas poderem deixar os filhos, para elas poderem trabalhar. uhum. Eu não sei se essa segunda situação, eu não sei se eu consegui explicar direito, Sim, mas mas basicamente era isso, como que as pautas elas são diferentes e que muitas vezes esse feminismo das mulheres brancas ele esquece das outras pautas, porque tem também muita mulher que fala assim, não, mas é todo um feminismo só que não é, porque tem que ter essas divisões também. E aí tem uma cantora que ela é muito boa, que é a Bia Ferreiro, e aí ela, assim, ela é as músicas dela são bem pesadas, mas tem uma música dela que é assim, que é dentro do AP, que aí ela fala que como que a realidade dela é totalmente diferente de uma feminista branca que, sei lá, ganha tudo dos pais, que fala de socialismo, mas tem grana, essas coisas, tipo, da realidade socioeconômica de uma mulher branca comparada com ela. Entendeu? Para falar que tipo, é a mesma coisa, ou que essa mulher tá lutando muito. Não sei, deve ter uma história por trás, mas tem bastante exemplo disso, no caso. sim. Que legal, Olga. E você explicou bastante bem, sim. Inclusive, se quiser deixar o nome dessa cantora, Bia Ferreiro, né? Não sei exatamente como escreve. A moça que você ouviu sobre o feminismo negro, será que era Angela Davis? É outro nome que vale a pena vocês procurarem, se tiverem dúvida. Vou deixar aqui no chat. Se quiser deixar o nome da Bia Ferreiro. Mas alguém quer comentar agora, em seguida da Olga? Perfeito, já tem o link. Porque isso que você trouxe da marcha é verdade, né? Porque algumas ali estavam talvez buscando esse espaço, como você falou, né? Eu quero uma mulher branca que tem uma boa condição, fala assim, eu quero ter um trabalho num lugar tradicionalmente ocupado por homens, seja lá, nas finanças, por exemplo. Enquanto outras já estão trabalhando há muito tempo, elas querem um outro tipo de apoio. O buraco é mais embaixo. E, poxa, será que uma não está puxando a pauta da outra? Algumas estão ali indo fazer uma manifestação e os corpos delas são mais bem aceitos ali, outros não vão ser. E isso é muito complicado. Felizmente, temos muitas iniciativas hoje em dia a respeito do, não só como se diz, do feminismo no nível governamental. Vocês vão conhecer, eventualmente entrando na Unicamp, por exemplo. Eu tenho uma amiga que fez economia e hoje trabalha numa ONG feminista que atua na América Latina inteira, super legal. Tem outra também da economia que entrou num programa de finanças só para mulheres, que é um programa de um banco que impulsiona a carreira de mulheres que querem entrar na área de finanças. E tem uma história, não sei se eu já contei para vocês, mas tinha um cara chamado Alan Greenspan, e ele foi presidente do Banco Central americano por uns 40 anos, assim, ele foi uma das pessoas mais importantes na economia mundial por muito tempo, no século XX. E ele tinha uma firma de análise estatística, assim, em economia, e ele falou que ele só contratava mulheres, assim, desde que ele abriu, acho que era nos 50 ou 60.
Porque ele dizia, na época, né, quando eu abri minha firma, as mulheres recebiam menos que os homens, só que elas eram muito qualificadas, por vezes mais. Então, naquela época, ele dizia, né, eu conseguia contratar um time com o preço de um mesmo time de homens, eu contratava um time excepcional, assim. E, enfim, as pessoas perdiam com isso, né, porque sabe-se, através de pesquisa também, que ter um time diverso traz inúmeros benefícios para uma equipe, para uma empresa, fora a representatividade, que é desejável por diversas razões. Então, isso é uma questão aí que aparece no feminismo negro, nas outras vertentes próprias do feminismo. E acho que a Amanda conseguiu trazer esses temas, isso é muito importante, vocês devem perceber isso para a cultura popular e para a literatura. Pensem, por exemplo, assim, a questão do feminismo hoje já está bastante presente na mídia, então existe muito mais recepção. As meninas mais novas vão escutar isso cedo, enquanto outras demoraram muito para escutar, enquanto nossas mães foram escutar isso muito tarde, já com difícil absorção nos seus meios sociais. Vale vocês pensarem também, não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Gloria Groove, que é uma drag. Ora, qual era o espaço das drags antes de você ter uma Gloria Groove na mídia, assim, sabe? Então, a visibilidade, a capacidade de você reunir essas referências dentro da cultura popular, da erudita, não adianta tanto. Não adianta você ter um cubículo na faculdade onde se fala dessas coisas. Quer dizer, adianta um pouco. Mas você conseguir levar para a cultura popular, dá uma outra dimensão, outra visibilidade e outra aceitação em consequência disso também. Seguimos aqui. Essa aqui é uma feminista muito polêmica. E ela é uma feminista que começou nos movimentos, ela dizia, né, nos anos 60, nos Estados Unidos, quando os meninos não tinham limite tinha toque de recolher para mulher e não tinha para homem. Ela dizia que naquela época a briga era muito por essa liberdade, que é aquela liberdade de quem assume responsabilidade, de quem corre perigo. Ela faz uma crítica a Camille Paglia de que um problema que surgiu no feminismo mais contemporâneo é uma vontade de proteção, de fuga, de criar espaços reservados, não no sentido de impulsionar, por exemplo, a carreira de uma mulher nas finanças, mas de criar um safe space, sabe? Um, um lugarzinho onde as mulheres se sentem seguras. E isso é meio problemático, porque a ideia não é se proteger, a ideia é ganhar força. Quem se protege um dia, outro dia encontra uma ameaça maior, continua dando outro passo atrás e outro passo atrás. E ela fala que a estratégia de proteger, de criar espaços separados, não é interessante porque não empodera. Protege, isso até tem seu valor, mas não empodera. E ela diz que é importante que as mulheres corram riscos, que elas adotem uma postura até mais assertiva, frontal, dura, como a gente discutiu na última aula, sobre as mulheres serem menos disagreeable do que homens, né? Homens são mais dispostos a causar mal-estar, demitir, tomar aquelas decisões difíceis, por vezes até sacanas ou maldosas, grosseiras, que são próprias de muitos líderes. Existem muitos líderes que fazem isso. E ser um líder envolve tomar decisões difíceis, envolve não se deixar levar por sentimentos facilmente. E tanto que muitas mulheres que eventualmente chegam em posições de liderança são comparadas com homens. A gente entrou nessa discussão na última aula. E a Camille, ela faz uma defesa justamente disso, de desenvolver uma força, o que não envolve, isso é claro, uma limitação cultural, né? Não envolve uma imitação dos traços masculinos, ou socialmente entendidos como masculinos, mas certamente uma luta pelo poder. Poder é importante. Ela também tem uma discussão em termos biológicos, assim, ela fala, né? Não é à toa que os extremos de comportamento são mais frequentes em homens. Homens são muitas vezes mais extremados. Então, se você for ver a média de
a distribuição de pessoas que cometem crimes muito violentos, os homens estão num nível muito maior. Homens são mais excessivos. E isso cria uma expectativa social diferente para eles. Olha só, isso aqui eu nem lembrava que eu tinha colocado, eu coloquei no ano passado. Eu vou ler com vocês, porque é interessante uma pesquisa feita pela Betsy Stevenson e Justin Wolfers. Ó. Por, por, muitas, por muitos meios de medida objetivos, a vida das mulheres nos Estados Unidos melhorou nos últimos 35 anos. Então, as mulheres têm mais direitos, têm mais recursos, têm mais cargos de liderança, têm mais visibilidade e representatividade. Ótimo. Apesar disso, os indicadores subjetivos de bem-estar apontam que a felicidade das mulheres diminuiu, tanto absoluta quanto relativamente em comparação aos homens. Paradoxo, né, que é um paradoxo, porque a vida material melhorou, mas as medidas subjetivas de bem-estar pioraram. Esse paradoxo é encontrado em variados lugares, em muitos datasets, né, em muitas bases de dados. Um segundo. Ok. Enfim, essa questão. E por que será que isso acontece? Muita gente aponta que, por exemplo, com uma presença maior no mercado de trabalho, as mulheres passaram a encontrar uma vida de mais. Por exemplo, imagina novamente as avós de vocês. Ela tinha uma vida de mais certezas, né? Ela frequentava, às vezes, a paróquia, ou o terreiro, ou a religião que ela ia seguir sempre. E ela tinha uma vida mais monótona, no sentido que ela sabia o que ia esperar. Ela muitas vezes ia viver para a família. Quando você vai para o mercado, as opções são muito múltiplas. Então, existe um trabalho diferenciado com dramas pessoais de ambição, decepção quanto ao caminho no trabalho. A própria luta política cria um certo mal-estar que vale a pena enfrentar. Mas é curioso porque é uma coisa que identificaram nos Estados Unidos, que embora a vida objetivamente tenha melhorado, os indicadores subjetivos de bem-estar pioraram. E movimento feminista, para terminarmos. Temos três grandes ondas do movimento feminista. Uma que vem do século XIX até a primeira metade do século XX, que pautava questões bem mais objetivas, como voto, direitos trabalhistas e educação. Para vocês terem uma ideia, na década de. O voto feminino no Brasil surgiu na década de 30, se não me engano, isso. E nessa época ainda não existia voto feminino na Suíça, um país muito mais desenvolvido que o Brasil. Curiosamente, embora tivesse o voto feminino na década de 30, as mulheres não tinham muita abertura para participar do debate político. Então, muitas vezes esperava-se que essa história de voto feminino fosse simplesmente um voto que a mulher ia dar copiando o voto do marido. Essa foi uma das primeiras objeções ao voto feminino, inclusive. Ora, não devemos deixar as mulheres votarem, porque aí os homens que forem casados vão ter dois votos. Pensavam assim. E então vejam qual era o nível do debate há 100 anos, cento e poucos anos atrás. Os direitos trabalhistas, naturalmente, né? Homens tinham muito mais prerrogativas e possibilidades de exercer profissões, muitas delas eram proibidas às mulheres. E a educação, que também, se vocês olharem, por exemplo, numa turma de, de direito no começo do século XX no Brasil, só tinha homem e eram todos brancos. Então, muitas mudanças precisaram ser buscadas na briga nessa época, porque e os dramas eram muito mais objetivos. Nos anos 60 até os anos 80, justamente em, na época do movimento hippie, né, na época de toda aquela liberdade ligada aos anos 60, a pauta
começou pela sexualidade. Foi quando surgiu a pílula, foi quando o papel na sociedade da mulher, muito em função também dessa liberdade sexual, foi questionado. Ela podia ocupar lugares diferentes, ela tinha iniciativas diferentes. E, e por conta disso, nessa busca agora que já conquistando muitos direitos trabalhistas, não todos, mas espaço na educação, buscavam-se corrigir desigualdades na lei que eram de grau menos extremado, como o voto ou direitos trabalhistas, mas que minavam muitas possibilidades das mulheres. E depois dos anos 80, o tema se tornou mais massificado. É o que a gente vê hoje, uma pauta muito presente. Quando eu nasci, pelo menos quando eu era mais novo, não se ouvia falar. Foi uma coisa que, assim, acho que muitos de nós pudermos acompanhar o assunto chegando sei lá, da universidade, a TV, as mesas das casas, as escolas, sabe? E a pauta não é de hoje. A Mary Wollstonecraft, uma mulher inglesa, escreveu um livro fazendo uma defesa clara do lugar da mulher, da reivindicação dos direitos da mulher, no século XVIII ainda. Se vocês forem buscar as origens, vocês vão eventualmente chegar nela. E, para além disso, a gente tem outras pessoas que tiveram um espaço distinto na vida política, como essa juíza, Ruth Bader. Ela morreu no ano passado e ela foi uma liderança importantíssima para o direito das mulheres nos Estados Unidos. Aqui eu já discuti um pouco com vocês sobre as vertentes, né? Eu recomendo que quando vocês forem dar uma investigada num movimento que existe há tanto tempo, como o feminismo, reparem como as pautas avançam, como antes aquilo que para a gente é absolutamente natural era reivindicado e as pessoas achavam absurdo que alguém pedisse aquilo. Como essa história do voto. Ora, a mulher que vota, na verdade, está dando um voto para o marido. Parece ridículo, mas era exatamente isso que as pessoas pensavam. Mais do que isso, é, inicialmente era muito o que acontecia mesmo. A mulher não tinha presença na política, ela não tinha espaço para discussão, ela não frequentava os espaços onde circulavam essas ideias. Ela muitas vezes tinha uma educação inferior à do marido. Então ele falava para ela votava. Funcionava assim. E naturalmente temos as demandas feministas aparecendo em diversos espaços. Por exemplo, o feminismo dentro das religiões. Ora, qual é o espaço de uma mulher no cristianismo, no islamismo, no movimento negro, o feminismo puxado mais para o campo liberal, que está ligado à questão de consumo. Essa aqui é uma pauta divertida, vocês já devem ter visto isso em algum momento, como a muito célebre declaração de Dado Dolabella, mais feminista que eu. Ele falou isso numa discussão no Twitter, um tweet que jamais será esquecido. E é isso, né? Por conta da importância que o feminismo tem em muitos espaços progressistas, muitos homens, na tentativa de se aproveitar como posso dizer, de compartilhar esses valores, né, feministas, passam a defender essas pautas só para ganhar espaço, só para serem bem vistos. Sim, Olga, pode falar. Do dado do Labella? Caramba! Eu tinha escutado falar, bom, o que é profundamente irônico com a declaração dele, né, mais feminista que eu. Mas eu já tinha ouvido falar que ele tinha feito besteiras antes, mas olha só, é impressionante que tenha persistido, para você ver como, de fato, olha isso, e que merda, né? Nossa, que escroto. E é isso, mais feminista que ele, será que tem?
Talvez só o cara da foto da direita. Esse aqui é um vídeo da Jujut. Faz muito tempo que eu não vejo a Jujut, nem sei onde é que ela tá. Mas é um vídeo bem interessante sobre identificação de esquerdomachos. E vocês já devem ter encontrado com alguns deles na vida, né? Existe, existem caras que vão fazer uma conversinha dizendo, dizendo-se muito conscientes, como se fosse um grande favor que eles estivessem fazendo por respeitar um lugar que é próprio das mulheres por direito, e esperam algo em troca. E, enfim, se quiserem comentar algo aqui, fiquem à vontade também. Vou só passar um pouco para frente aqui. Esse aqui é um slide que se volta contra mim, né? Porque eu estou aqui falando sobre esse assunto com vocês. Hoje eu não consegui trazer a Demi, infelizmente. Ela esteve aí na última semana, mas é ótimo que vocês participem como a Olga participou hoje. Muito obrigado, Olga. E é isso, né? Protagonismo. É importante, sim, que assim, não é sempre que estão falando de feminismo que precisa ter uma mulher no meio. É importante que as outras pessoas reconheçam isso, vejam a importância. Mas, olha, é natural que, se as mulheres têm maior interesse, porque é um drama que as aflige, serão elas que vão adotar protagonismo. São elas que dizem o que machuca e o que não machuca, onde estão esses limites. Então, é da maior importância que tenhamos, de fato, lideranças femininas num movimento feminista. É natural. E é curioso, tem um documento dos Estados Unidos, uma das primeiras vezes que mulheres participaram de uma assembleia política, e os homens queriam pautar. Elas estavam trazendo a pauta, né, sobre os seus direitos, e elas foram até lá, levaram o negócio, mas elas foram meio silenciadas, assim. Os caras que discutiram, será que vale a pena? Elas ficaram só assistindo, assim, como se estivessem pedindo uma coisa que coubesse a eles avaliar se era conveniente ou não. E o protagonismo, muitas vezes, é diminuído, assim, na sua potencialidade. Hoje mesmo seria muito interessante que vocês tivessem. Estou trazendo aqui temas que eu, de certa forma, eu montei esses slides com a ajuda da Mel, que é professora do Trio, um outro cursinho. E ela já deu essa aula comigo uma outra vez, mas é por isso que é tão importante que vocês participem mesmo. E o famoso mansplaining, né, que é quando uma mulher perfeitamente capaz de trazer uma informação é interrompida por um homem que se acha mais sábio e, e vai dizer qual é. E aí cabe a ele, talvez, ir cortar a grama. Feminismo e política no Brasil. Você já deve ter visto que esse negócio não é pouco polêmico, né? E de Marcha das Vadias até Marielle, Marielle, esses dias, né, foi assassinado o cara que estava escrevendo um livro sobre ela. Uma história que ainda tem que ser mais bem contada, muito mais bem contada, porque ela foi assassinada, né? E tem cheiro de política e certamente é queima de arquivo por alguns motivos. Todo o trabalho da Dilma e como ele foi recebido no Brasil. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo da Damares. E a Damares, eu ouço de alguns colegas católicos, ela tem um trabalho interessante no que tange ao apoio a famílias que têm dificuldade de sustentar os filhos, tudo mais. Mas, poxa, como política, né, como uma mulher na política, ela não é muito competente. Vocês já devem ter visto ela falar besteiras em diferentes momentos. Tem até um vídeo muito curioso no qual ela fala que o cão é muito bem articulado e ela fala sobre Frozen, sabe? O desenho Frozen. E no desenho Frozen teria um incentivo ali as meninas se tornarem lésbicas. Então, se vocês não viram esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam, porque é bem engraçado. Pois é brilhante. Naquele momento, ela, assim, mandou um stand-up invejável, assim. Não sei se alguém conseguiria fazer melhor. Temos, naturalmente, gente que se opõe ao movimento feminista, acredita que o movimento feminista é, é puramente ideológico, traz diversos prejuízos ao convívio entre homens e mulheres, coloca ideias perigosas na cabeça de mulheres, e é o caso, por exemplo, da deputada Ana Campanholo.
ela advoga contra o feminismo. Lançou um livro, inclusive. Não sei qual é o conteúdo do livro, mas vende. Então é interessante a gente saber em que pé estão essas coisas. E é isso, gente. Tem um minuto, vocês querem comentar alguma coisa, trazer alguma contribuição? Perdoe, hoje eu estou profundamente cansado, então eu estou assim meio de farol baixo. Mas, por favor, se tiverem qualquer intervenção, tragam aí. E daqui a 2 semanas nos vemos novamente. Se vocês tiverem uma pauta que vocês gostariam de ver, de atualidade, sociologia, de economia, para a próxima aula, me avisem, eu posso me preparar para isso. Uma coisa que eu pensei em trazer para vocês é um cara que aparece muito em vestibular, que é aquele o famoso Bauman. Não é a coisa mais interessante do mundo. É interessante, na verdade, até que é legal. Mas pode ser útil para vocês pensarem no tema de redação. Ele aparece sempre em Enem, essas coisas. A galera gosta dele porque ele tem uma teoria muito compreensiva a respeito da realidade social, fazendo aquela comparação do mundo líquido, né? Que eu acho que antes de morrer, ele já nem concordava muito com aquilo, mas continuou usando. Não tem problema. E é isso, gente. Qualquer questão, qualquer dúvida, vocês me mandem no WhatsApp, no e-mail, por carta, do jeito que vocês acharem melhor. Se tiverem uma sugestão para a próxima aula, se tiverem dúvidas, me procurem lá. E obrigado por estarem aqui nessa segunda-feira. E um abraço. Até daqui a 2 semanas. Boa aula agora no fim do dia de vocês. Vou fechar aqui os slides. Pode parar a gravação quem estiver gravando. Obrigado, viu?